Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão sobre limites de sucessões. Considere então a função f de domínio R, definida então aqui por ramos como f de x. Temos aqui uma expressão que é x mais 1, isto se o x for exatamente menor do que 2, e temos uma segunda expressão, x menos 1, se o x é maior ou igual a 2. Seja o de n uma sucessão definida exatamente desta forma, o de n é igual a f de 2 menos 1 sobre n, indica então qual das expressões seguintes pode definir o termo geral de o de n. Bem, para resolver esta questão, a minha ideia será a seguinte. Eu vou calcular aqui o limite, vou fazer aqui o limite desta expressão de u de n que me é dada aqui no problema, e depois, mediante o valor desse limite, eu compararei exatamente com as opções, em qual das opções é que temos uma solução que tem exatamente este mesmo limite. Quer dizer, então eu tenho u de n que é exatamente igual a f de 2 menos 1 sobre n. Como é que eu vou fazer isto? Eu vou definir, por exemplo, isto que está aqui dentro assim. Vou definir como uma segunda sucessão, por exemplo, v de n, sabendo então que v de n é exatamente igual a 2 menos 1 sobre n. E vou então agora sim calcular o limite do de n. Bem, o limite de u de n será exatamente igual ao limite, repara, de f de v de n. Como é que tu fazes então este tipo de limites? Para fazer estes limites deves-te sempre questionar. Bem, eu tenho o limite de f do de n, mas quer dizer, para onde é que vai o de n? Qual é a tendência de v de n? Qual é a sua tendência? Então vamos fazer aqui o limite, não é? Vamos fazer aqui o limite de v de n. Então o limite de v de n, repara que em soluções o único limite que faz sentido estudar é quando a variável tende para infinito, mais nenhum. Então ficarias com o limite de 2 menos 1 sobre n. O que quer dizer, aplicando aqui os limites, repara que 1 sobre n tende exatamente para zero à medida que o n aumenta muito, que o n vai para infinito. 2 menos, quer dizer, tens aqui um infinitésimo, então esta sucessão v de n tende para 2, mas para 2 menos, porque a 2 está sempre a retirar uma quantidade até exatamente anular este 1 sobre n. Então, voltando aqui assim a este limite, nós teremos que procurar o limite de f de v de n quando o v de n tende então para 2 menos. Como é que fazemos isto? Tens de dirigir agora à função f e calculares o limite, né, quando a variável te tende para 2 menos. Então nós aqui, quer dizer, a variável tende para 2 menos, vais ter que tomar aqui uma decisão. Será que vais trabalhar aqui o ramo de cima ou o ramo de baixo? Repara que, quer dizer, tu vais te aproximar por 2, mas por valores inferiores. Então terás que usar aqui este ramo de cima, porque é aquele que trata os valores inferiores a 2. O que quer dizer que aqui em termos de limite, e repara que aqui quando x é menor do que 2, a função f é dada por x mais 1, e então teremos aqui o x mais 1. E repara que se a tua tendência aqui da variável, quer dizer, este x substituímos então por v de n, né? E repara que se a tua tendência é para 2 menos, quer dizer que tu aqui terias então 2 menos mais 1. E repara que 2 menos mais 1, 2 menos é um bocadinho menos do que 2, pensa por exemplo em 1.9, mais 1, isto daria então 3 menos. O que quer dizer então que o limite da nossa sucessão u de n será exatamente igual a 3 menos. Agora é uma questão de vis aqui às opções e verificares então qual é a opção para estas soluções, para os quais os limites destas soluções teremos que encontrar uma solução que tenda para 3 menos. Repara que esta tende para 1 menos, esta tende para 3 menos, então será esta, mas vamos confirmar, esta tende para 4 menos e esta tende então para 0 menos. O que quer dizer com isto que a opção correta é então a opção B. Fica então aqui a sugestão de resolução para este problema, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.